Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo da Jornada de Maria, uma história de amor, fé e sacrifício. Na parte 37, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, esse veterano espírito e milenar, na caridade, vamos mergulhar em um dos momentos mais humanos e tocantes do Evangelho, a negação de Pedro. Vamos juntos desvendar as camadas de fragilidade e redenção deste apóstolo tão querido. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, causou uma profunda incompreensão em Simão Pedro, o velho pescador. Com seu jeito impulsivo e protetor, não podia aceitar tamanha submissão. Quando chegou a sua vez, ele protestou, resoluto: nunca me lavareis os pés. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Depois dessas palavras, ele lançou um olhar de reprovação aos outros apóstolos. Mas Jesus, com sua infinita paciência, respondeu: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos em nenhuma circunstância. Em verdade, te digo que, sem o meu auxílio, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. O pescador de Cafarnaum se aquietou, calando sua generosidade quase infantil. Terminada a lição, Jesus retomou seu lugar à mesa, parecendo meditar profundamente. Sua visão espiritual alcançava o futuro, e ele sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersos nesse instante supremo. É natural, pois ainda não estáis preparados senão para aprender. E então, ele deixou seu maior legado, antes que eu parta. Quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade, pelos poderes ou pelas vestes, mas pela revelação do amor, pela humildade e pela disposição ao sacrifício. Ouvindo novamente aquelas palavras de despedida, o temperamento irrequieto de Pedro não se conteve. Ele se adiantou e perguntou: afinal, Senhor, para onde vai? O mestre olhou para ele e com serenidade respondeu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. Somente mais tarde terás a fortaleza indispensável. Mas Simão, querendo provar sua coragem e devoção aos companheiros, insistiu com ênfase: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, duvidais da minha coragem? Não sou um homem, por vós darei a minha própria vida. Jesus sorriu e ponderou com doçura: Pedro, a tua inquietação precisa de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Ofendido, o pescador perguntou: julga-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Jesus com ternura esclareceu: não, Pedro, não te suponho ingrato, mas vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro não quis acreditar. E logo após a prisão de Jesus, tentando mostrar seu destemor, ele atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote, o que levou o mestre a repreendê-lo Pedro severamente. Conforme Jesus havia previsto, os apóstolos se dispersaram. A humildade com que Cristo se entregou desapontou aqueles que ainda não compreendiam a transcendência do reino de Deus. Pedro e João, porém, decidiram seguir de longe o grupo que levava Jesus. Procuraram em vão pelos outros companheiros, que fugiram com medo, mas eles dois queriam ajudar, talvez encontrar um jeito de salvá-lo. O perigo era real. Pelo caminho, ouviam pessoas acusando Jesus de feiticeiro e herege. A noite caiu. Os 2 discípulos viram Jesus ser levado à residência de Caifás e trancado numa cela úmida, com grades que davam para um pátio. O prisioneiro foi recebido com zombarias. Logo, uma multidão, em clima de festa da Páscoa, invadiu o local. Pedro e João perceberam a estratégia. As autoridades do templo queriam dar um caráter popular à perseguição, vingando-se da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Após conversarem, João foi até Betânia para avisar Maria, a mãe de Jesus. Pedro, por sua vez, misturou-se à multidão para observar como poderia ser útil. O ambiente era hostil. Em todas as rodas de conversa, falava-se de Cristo como um traidor ou um revolucionário. Alguns o chamavam de ladrão, ridicularizavam seus ensinos e diziam que ele chefiava um bando de salteadores. O velho pescador sentiu um frio angustiante no coração. Sua coragem parecia se esvair. Dúvidas e aflições tomaram conta de sua alma. Ele pensou em sua família
em suas necessidades e no medo dos pesados castigos que poderia sofrer. Com a mente fervilhando, ele entrou no pátio lotado. Imediatamente, uma serva da casa se aproximou e exclamou: "Não és tu um dos companheiros deste homem?", apontando para a cela de Jesus. Pedro hesitou por um momento e, sentindo o peso daquele instante, respondeu, disfarçando a emoção: "Estás enganada, não sou." O apóstolo refletiu sobre aquela primeira negativa, tentando se convencer de que era o mais razoável a fazer para poder ajudar Jesus. Fingindo despreocupação, ele se aproximou de um grupo que se aquecia em volta de um braseiro, mas novamente alguém o reconheceu. "Então, vieste socorrer o teu mestre." "Que mestre?", perguntou o pescador assustado. "Nunca fui discípulo desse homem." Com essa resposta, o grupo se sentiu à vontade para criticar o prisioneiro. As horas se arrastaram para Simão Pedro, com o coração em um duelo com a própria consciência. A noite já ia adiantada quando os servidores trouxeram vinho. Um deles, encarando Pedro com espanto, gritou: é aquele discípulo que nos atacou com a espada no horto." Pálido, Simão se levantou e protestou: "Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível." Assim que ele pronunciou sua terceira negativa, os galos da vizinhança cantaram. Anunciando a madrugada, Pedro lembrou-se das palavras do mestre e sentiu uma angústia infinita. Levantou-se cambaleante e instintivamente olhou para a cela. Através das grades, ele viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo. Tomado por um remorso indizível, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Do lado do fora, encostado nos muros, ele chorou amargamente. Ele, o homem ríspido e decidido, que sempre condenou os erros dos outros, agora se via abatido como uma criança diante de sua própria falta. Nesse momento de dor, ele começou a entender a fragilidade humana e sentiu desabrochar em seu espírito uma nova compaixão pelos sofredores. Ele desejava se ajoelhar diante de Jesus e suplicar perdão. Através das lágrimas, Pedro teve uma visão consoladora. Pareceu-lhe que o Mestre vinha ao seu encontro, em espírito, com o mesmo sorriso sereno de sempre. Diante daquela emoção divina, Pedro ajoelhou e murmurou: "Senhor, perdoai-me." Mas a visão se desfez, apenas o luar enfeitava as ruas desoladas. Foi ali que o pescador refletiu profundamente, lembrando-se do aviso de Jesus: "Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso." Que lição profunda sobre a nossa própria natureza. A história de Pedro é um espelho para todos nós. Agradeço por sua companhia nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo. E siga o adjunto Agano Mestre Paulo Roberto. Muita paz e até a próxima.